nosso querido Fiore chamado A Ilha que Ninguém Pode Visitar. Eu acredito que o vídeo seja sobre aqueles malucos da tribo lá, Sentinela do Norte, tá ligado? Mas vamos ver. Imagina o seguinte cenário. Você é o capitão de um pequeno barco navegando no mar. O dia foi longo e um pouco pesado, até que anoitece e você pode descansar um pouco. Você deixa o barco no piloto automático rumo à terra firme e vai dormir. Quando amanhece, no entanto, o cenário está diferente. O barco seguiu pelo caminho errado e encalhou numa ilha, uma praia que você nunca viu. Então você sai para checar e buscar ajuda e encontra pessoas na ilha. Essas pessoas, porém, carregam arco e flecha, começam a atirar. Essa galera aí, na sua direção segundo com machados dizem, se eu só pra te entendi matar. direito, é como se eles Empalar o seu vivessem corpo na areia. na época das cavernas ainda, né, velho? Isso vai servir de aviso para outros navios que se aproximem e para que ninguém visite esse lugar. Eles tiveram zero Meus contato amigos, com a humanidade eis mesmo, a zero, Sentinela do zero. Norte, a ilha que ninguém pode visitar e a mais perigosa do mundo. Eu, Fiore, tenho medo de mar aberto, mas se tem uma coisa agradável e que de longe incomoda, é uma praia ou uma ilha paradisíaca. Se a água for rasa, cristalina e não tem animal perigoso na área, tá tranquilo, mano. Eu não hesitaria em dar um mergulho e relaxar na terra intocada. Pelo mundo temos diversos casos como esse, e lugares assim são realmente incríveis. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesse vídeo, é não julgar o livro pela capa. Essa é a Sentinela do Norte, uma ilha do tamanho de uma cidade, e onde você não vai querer tirar férias. Ela fica no Oceano Índico, perto da Índia. É coberta por floresta tropical e lindas praias. O problema é que para chegar lá, é preciso atravessar um mar tomado por tubarões, águas vivas e recifes traiçoeiros. E na verdade, antes de mais nada, você nem pode chegar na ilha. O governo indiano proíbe qualquer aproximação. Caramba, E governo isso por indiano. um grande motivo. Rapaz, não sei não. Eu acho que vai ser eu, o Vitor, o Johnny e mais alguém. Essa ilha é o lar de uma tribo isolada e conhecida pelo comportamento bastante agressivo. Os sentinelenses são os povos mais isolados do planeta. Eles vieram das primeiras migrações na África, lá atrás, e é estimado que habitam a ilha por pelo menos 60 mil anos. Dizem as fontes que existem 50 a 200 indivíduos, mas esse número pode chegar aos 500. A incerteza é pela dificuldade de entrar no lugar e estudar esses povos. Várias tentativas foram feitas no passar dos anos, mas todas praticamente falhas. Quase todo mundo que chegou perto tomou flechada, e teve caso até de morte para quem pisou na areia. Mas já já eu falo disso. Como eu disse, a história da ilha Sentinela do Norte é antiga, e a dos seus povos também. Só foi no século XVIII que os primeiros relatos começaram. Cara, século XVIII. Em faz tempo demais pra trás, 1771, pô. um estudioso britânico avistou luzes na ilha e relatou isso no seu navio. Mas só foi quase 100 anos depois que o primeiro encontro ocorreu. Em 1867, um navio mercante naufragou na região, e a ilha mais próxima era justamente essa. 106 homens desembarcaram na espera do resgate, quando foram atacados à flechada no meio do mato. Peste? O mesmo foi relatado para autoridades quando, 13 anos depois, ocorreu a primeira expedição. Esse cara na tela tinha 20 anos e um sonho inocente. Ele queria fazer contato com os sentinelenses e, para isso, sequestrou 6 nativos da ilha. A ideia é... Que ideia é essa, pô? Bicho, isso não existe, velho. O cabo sequestrou 6 cabas, pô. Não faz sentido, pô. era entender um pouco eles, dar presente e devolvê-los para casa como símbolo de paz. Mas como eu disse, esse sonho era muito inocente. Devido à baixa imunidade de um povo isolado como esse, 2 dos nativos morreram, então o cara cancelou a missão e foi devolver o resto.
Bom, o resto voltou com vida, mas o que veio depois não foi legal. Certamente essas 4 pessoas, que eram crianças, trouxeram doenças para o povo e isso deve ter causado morte, se não uma baita confusão. Depois daí, já é de se imaginar que o clima dos sentinelenses com forasteiros nunca mais foi o mesmo. Tava pensando nisso, o Então, bicho fez uma após a falha pandemia na tentativa tribo de lá, criar né, véi? laços, aí sim que a coisa piorou. Em 1896, um condenado indiano fugiu numa jangada da Ilha Maior. Ele se jogou no mar e conseguiu fugir, mas acabou naufragando, adivinha, na Lá Sentinela não, do véi. Norte. Que azar, véi. Uma equipe partiu em sua busca, mas não a tempo. O cara já não tinha mais vida. O que restou dele foi um corpo na praia tomado por flecha e a garganta cortada. Eita ferro. Depois do incidente, teve um grande gap de visita e ninguém chegou perto da ilha. Durante a Segunda Guerra, o Japão invadiu a região e dizem as fontes que passaram por lá. Não de forma amigável. Pô, véi, aí não julgo não. Não julgo. E ainda vou dizer o porquê, véi. O Japão, pô, tem relato de canibalismo, pô, na época da Segunda Guerra, pô. Canibalismo, pô. Meu irmão, o que é que esses caras não devem ter feito lá com o povo de lá, pô, do Central do Norte, pô? Tá explicado demais eles terem medo do ser humano, pô. Tá explicado demais mesmo. Crazy Tag, meu príncipe. Muito obrigado pelo seu terceiro mês de sub. Lembrando, Crazy Tag, que eu tô fazendo isso aqui pra gente trabalhar depois. Aí, pessoal, pra quem não sabe, o Crazy Tag é o rapaz responsável pelas thumbs do vídeo lá do canal de Costa. Se você vê umas thumbs que você diz, meu amigo, ei, Buda, que viagem é isso, pô? Foi o Crazy Tag que fez. Porque ele é o meu irmão, tô pra ver um caba bom de design feito ele, velho. E o bicho é o brabo mesmo. Foi só em 67 que alguém tentou fazer as pazes. Um antropólogo indiano que, na verdade, até que fez um bom trabalho. No passar de anos, várias abordagens foram feitas com ele. Algumas deram certo, outras nem tanto, mas parecia que os sentinelenses estavam menos agressivos. Em 91, uma moça fez contato direto com eles e, pasmem, conseguiu voltar para casa com vida. Depois disso, o mesmo antropólogo, que era chefe dela, se aposentou, e novas abordagens não ocorreram. Ah, O veredito, após séculos de avistamentos e encontros, era que aquela ilha não era tão segura. Poucas pessoas tiveram sucesso em se aproximar, mesmo assim tinha risco e estava longe de ser perfeito. Então, o governo indiano isolou o lugar de uma vez por todas. melhor, né? Navios começaram a patrulhar a costa e qualquer um que chegasse a 5 km dela seria preso. Bom, isso finalmente deve ter zerado as mortes, tanto de nativos quanto de pessoas de fora. Né? Então. Em 2006, 2 indianos pescavam dentro da área proibida. O barco deles era pequeno e isso pode explicar por que não foram vistos. De noite, os 2 homens dormiram na embarcação, quando acidentalmente pararam na ilha. Que azar, velho. Que azar. Segundo relatos visuais, eles foram atacados à machadada pela tribo. Seus corpos crucificados na praia, como clássico aviso para manter distância. Depois disso, um helicóptero se aproximou para recuperar os corpos, mas tomou flechada e aboliu a missão. O caso mais bizarro ocorreu há pouco tempo, em 2018. John Allen Chau era um missionário americano de 27 anos. Ele se preparou por meses, fez até uma quarentena e foi ao mar para apresentar o cristianismo para a tribo. Meu amigo, Apesar do rodou cuidado demais e no longa drone, né, preparação, velho? ele também partiu nas escondidas e depois de pisar na ilha, nunca mais voltou para casa. Essa, felizmente, foi a última tragédia envolvendo o forasteiro, mas não para por aí. Esse ano, em 2025, mais alguém tentou ir para lá. Ei, Dessa Felipe, vez, 2025? Um youtuber americano desse canal que você vê na tela. O cara, que faz vídeo entrando em países perigosos, fez o mesmo na Sentinela do Norte.
Ele partiu de uma praia da outra ilha e chegou até lá com uma câmera, um coco e uma lata de refrigerante. A ideia era presentear e fazer contato com a tribo, mas por sorte, isso não aconteceu. Ele foi achado por autoridades antes disso que já estavam à Ainda procura. bem, né? Ao que parece, o cara foi preso e sentenciado por 5 anos na própria Índia. E olha só que bizarro, foi descoberto que aquela já era a terceira tentativa. Ele teria feito a mesma coisa em 2024 e outra no começo do ano, só que sem sucesso. Você é doente, pô. Casos como o desse youtuber, do missionário e de vários outros na história, são um lembrete para manter distância dos sentinelenses. Doente, pô, doente. Eu acredito doente, que graças ao sequestro de nativos em 1880 e à possível invasão japonesa na Segunda Guerra, eles criaram uma postura defensiva passada de gerações. A hostilidade é só uma forma de proteger seu povo. E tudo bem que já teve contato pacífico, mas mesmo assim foi um no meio de 20. Pelo fato de não entendermos sua língua, fica difícil de criar qualquer conexão. E pra ser sincero, mano, foda-se conexão. Quem é minimamente inteligente sabe que a nossa vida tem que ser preservada, tal como a vida de povos tão antigos e únicos como esses. Repito, eu, Fiore, gosto muito de praias e ilhas paradisíacas. Tu é doido. A Sentinela do Norte com certeza é uma, mas também não deixa de ser terrível. Se esse vídeo já não foi um alerta, e se um dia você navegar por essas águas, só lembra de 2 coisas. Não durma, nem deixe o vento te levar, porque esse pode ser o último vento que você vai sentir, e o último sono que você vai ter. Meu irmão, eu tô tentando raciocinar assim. O vídeo foi muito bom pro sinal aqui, ó. Mandar o likezão. Meu irmão, eu tô tentando pensar do seguinte. Não sei se você chegar a pensar esse tipo de coisa, mas eu penso que eu sou meio doido. Meu irmão, os caras moram numa ilha há décadas ou mais. Meu irmão, é uma ilha, pô. O que eles comeram esse tempo todo, velho, pra ficar vivo, tá ligado? Pra ficar de boa, pô. Porque, meu irmão, é sinistro, pô.